galerinha, sejam bem-vindos! Hoje é quinta-feira e hoje é a nossa aula de história. Quem aí gosta de história, levanta a mão. Ah, gente, fala sério, é legal, é bom pra gente entender as coisas que aconteceram antes da gente, né? Então a gente vai começar hoje com o assunto lá na página 106. Você interpreta imagens sobre o trabalho escravo no Brasil? E aí? Vamos interpretar? Vamos usar o nosso senso visual, né? Que eu sei que vocês são bons. E vamos interpretar as imagens. O escravo africano trabalhou no campo e na cidade, com diferentes funções. Lembrando, pessoal, que nós estamos falando durante esse semestre aí sobre os africanos, entendendo um pouco da história da escravidão, não é verdade? Comércio de escravos. A gente começou a entender lá no começo como é que eles chegaram aqui, o porquê, como aconteceu. Lembram disso? E agora a gente vai entrar no texto. O escravo africano trabalhou no campo e na cidade com diferentes funções. Eram escravos domésticos, plantavam, colhiam, cuidavam de animais, fabricavam açúcar, procuravam minérios, eram barbeiros, dentistas, condutores de tropas, transportavam pessoas e produtos, além de vender diferentes produtos nas ruas das cidades. Observem as imagens com atenção e leia o texto que acompanha cada um delas para conhecer o trabalho escravo no Brasil. E aí, vocês gostaram do vídeo que eu coloquei na semana passada? Entendendo como é que acontecia esse transporte? Como é que eles chegaram aqui no Brasil? Vocês gostaram, gente? E aí a gente vai analisar aí a primeira imagem lá na página 106. Aí vocês vão ver escravos que eram comprados para realizar diferentes tarefas no engenho de açúcar. Homens e mulheres trabalhavam no plantio de cana e na transformação do caldo de cana moída em açúcar. As mulheres também realizavam trabalhos domésticos e eram mucamas ou amas de leite, ajudando a criar os filhos dos senhores. Estão vendo aí nessa imagem? E essa daí, pessoal? Tá um pouco lá no livro de vocês, na página 107, vocês vão conseguir ver. Essa aí é a vida dos escravos na região onde foram descobertos ouro e diamante. Era um tanto diferente daqueles escravos que trabalhavam na lavoura. Para a região das minas, foram os escravos de ganho, que trabalhavam autorizados pelos seus donos e entregavam uma parte do ouro e dos diamantes encontrados. Em alguns casos, a sorte de encontrar uma pedra de muito valor era uma chance de conseguir comprar sua liberdade, sua alforria. Ou seja, ele ficava livre. Na segunda metade do século XVIII, quando o ouro começou a diminuir de quantidade, muitos senhores libertaram seus escravos porque não conseguiam mantê-los. Mas trabalhar em uma mina era bastante difícil, gente. Estão vendo aí a imagem? Olha que precário. E olha, era danoso para a saúde. Os escravos que trabalhavam nessa atividade viviam em média de 10 anos. Na foto, lavagem de diamantes, ó, em Minas Gerais. Estão vendo? Precário. Essas pessoas sofreram muito, gente. E a gente vai pular lá para a página 109, são escravos na colheita de café. Estão vendo? No século XIX, quando as fazendas de café no Rio de Janeiro e depois de São Paulo começaram a crescer, os escravos continuaram a ser tratados como nos primeiros tempos. Estão vendo aí, pessoal, a infelicidade no rosto dessas pessoas? Trabalho escravo. Só para lembrar que quando na aula passada nós falamos isso sobre o mercado, eles perdiam as pessoas de suas famílias, eles eram separados.
né? E olha o semblante de tristeza, o peso de espírito, observando a pobreza, a miséria dessas pessoas. Precisavam ser respeitadas, né? E agora a gente vai falar de uma pessoa muito importante na história. Vocês vão ler o texto da página 110 e 111, tá? Vão comparar aí, no exercício da página 112, vai pedir para vocês compararem a aldeia, como que eram as aldeias como que era o quilombo e como que eram as aldeias dos índios, se tem alguma relação ou não, tá certo? E aí, pessoal, vamos ler. Quem foi Zumbi dos Palmares? São poucos os dados biográficos do último rei de Palmares. Zumbi nasceu no próprio quilombo, mas foi capturado pela expedição de Brás da Rocha Cardoso em 1655, ainda muito pequeno. Foi criado pelo padre Antônio Melo e batizado com o nome de Francisco. Aprendeu português e latim. Zumbi não aceitou a escravidão e fugiu. Viveu em Palmares ajudando na construção e na organização do quilombo. Tornou-se o mais importante líder. Estão vendo? Em 1694, o quilombo foi atacado. Zumbi resistiu junto com seus homens. Alguns historiadores chegaram a afirmar que ele teria cometido suicídio jogando-se de um penhasco para não voltar a ser escravo. Outros afirmam que Zumbi foi ferido e continuou a lutar pela liberdade do seu povo, até ser traído por um companheiro e morto em 20 de novembro de 1695 em uma emboscada, né? Uma armadilha. É isso aí, pessoal. São duas teorias aí que pode ter acontecido. E agora, as pessoas, elas estavam dispostas, a gente observa que as pessoas aí estavam dispostas a lutar por aquilo que acreditavam, né? Não aceitavam. Por isso aconteciam as revoltas. Vocês vão ler que no momento das revoltas eles fugiam, eles soltavam os gados dos senhores, incendiavam, entendeu? Era bem... Enfim, pessoal. Eles tacavam fogo nas senzalas. Gente, era uma revolta mesmo, era algo... Imagina se fosse com a gente. Quem aí que não ia ficar revoltado, né? Se eu nasci livre, tenho os meus direitos e do nada aí meus direitos foram roubados, né? Então eu vou deixar para vocês o exercício na página 112, tá certo? E 113. Façam a pesquisa, escrevam no caderno de vocês, tá? Façam com atenção. Tá bom, pessoal? Um beijo!